Saudações, habitantes do mundo dos 12. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz o sucesso duo no calabouço Templo de Cthulhu com o meu Pandawa e minha Sadida. Os sets que eu usei estão no começo do vídeo, quem quiser analisar com mais calma é só pausar o vídeo. No Pandawa eu decidi usar um set padrão de agilidade, nada de absurdo, sem exos e overs, além do exo PA e PM. Eu escolhi ir com agilidade porque é a via com mais dano e sustain de longa distância, e esse era o jeito que eu pretendia fazer essa luta. A via de água também tem bons danos com a onda de tristeza, porém esse feitiço tem condições de lançamento muito limitantes, e isso seria um problema sério nesse calabouço, uma vez que você troca de lugar com entidades o tempo todo ao causar danos aos inimigos. Com a Sadida eu fui com o meu set de retirada de PM padrão, que é de agilidade e de força, mas eu foquei todos os pontos em força. Também removi o anel de classe Sadida, que eu costumo usar sempre, e coloquei o anel de corrupção exo PA que eu tenho. Meu set de retirada geralmente não usa exo PA, portanto eu pude inserir esse exo PA no set adaptado. Uma fraqueza nesse meu set da Sadida era que tinha poucas invocações. Aí, no meio da luta, eu fiquei tentando invocar além do limite, mas não estava indo e eu não estava entendendo nada. Só depois que eu fui me tocar que eu estava com invocações de menos no set. E o motivo da remoção de anel de classe da Sadida é porque eu não queria jogar muito focado em infectar todos os inimigos o tempo todo. E para mim, essa é a principal utilidade desse anel. Eu tive que lidar com a sarça agressiva com lançamento linear por ter abandonado o anel de classe. Mas não tem problema, eu realmente precisava de mais stats e mais danos nesse calabouço. A ideia principal era manter o Cthulhu semi-isolado, para que ele não pudesse fazer tantas trocas de lugar. Ele só golpeia no corpo a corpo, porém ele consegue trocar de lugar com aliados dele a até 6 células de distância. Com a capacidade de retirada de PM da Sadida, eu conseguiria ganhar alguns turnos pelo menos onde o Cthulhu não conseguiria trocar de lugar com ninguém. Então, seria um turno bem inofensivo da parte dele. Isso me permitiria ganhar tempo para lidar com os outros monstros. O Chocote é muito fácil de lidar, embora a cópia que ele consegue fazer sua seja bem inconveniente. O Pirro não tem feitiços de danos, ele tem no máximo um feitiço que te bota incurável e te dá um debuff de 1000 de vitalidade por 2 turnos. Mas ele não tem feitiços de danos. O grande problema dele é que ele consegue clonar um aliado dele, e dependendo de quem ele clona, a luta pode se tornar impossível. Ele clona os aliados dele a até 3 células de distância. Portanto, isso nos leva ao principal inimigo dessa luta, o Cultista. Esse demônio aquático consegue te golpear de muito longe, e ainda pode arrancar até 4 PMs seus. Ele também consegue buffar os aliados dele com 2 PMs, 25% de vitalidade e 200 de potência. É um absurdo. Ele deve ser a prioridade no primeiro estágio da luta. Tente mantê-lo sempre relativamente longe do Pirro, porque se o Pirro conseguir clonar o cultista, você dificilmente vai conseguir ganhar essa luta. No estágio bem inicial da luta, eu tentei infectar o máximo possível de inimigos para conseguir um turno de enorme retirada de PM, com a sarça acalmante. Isso me daria 2 turnos tranquilos para tentar derrotar o cultista. Uma vez com o cultista derrotado, a pressão da luta diminui consideravelmente. O Cthulhu é o único que vai ter um grande potencial de dano e de mobilidade. Então, se você conseguir controlar seu posicionamento, a vitória é quase que certamente sua. Felizmente, com o cultista derrotado, a Sadida tinha ferramentas de sobra para controlar o ritmo do resto da luta, retirando PM quando precisasse, diminuindo a vida dos inimigos lentamente com os venenos que não ativam a mecânica de troca de lugar desse calabouço, e também com as inúmeras invocações para bloquear a linha de visão do Cthulhu. Nessa altura da luta, era apenas questão de tempo até limpar o resto dos inimigos. Nem importava muito a ordem, para ser sincero. Quando sobra apenas o Cthulhu, ele é muito inofensivo. Ele tem 6 PMs e só golpeia no corpo a corpo. Basta você ir lentamente derrotando que não tem erro, sem pressa e sem pressão. Para quem não conhece o calabouço do Cthulhu, vou rapidamente explicar pelo menos alguns pontos. Todos os inimigos aqui conseguem colocar o estado de loucura nos jogadores. Se o estado de loucura chega em 10, o personagem é derrotado. Além disso, no início do turno do Cthulhu, ele teletransportará para o seu corpo a corpo qualquer jogador que estiver em sua linha de visão. Invocações não contam, elas não são puxadas. E, por fim, a mecânica mais complexa é que quando você causa danos diretos aos inimigos, você troca de lugar com o jogador ou o inimigo mais próximo. Se você trocar de lugar 2 vezes com o mesmo jogador, você ganha um estado de loucura. Se você trocar de lugar 2 vezes com o mesmo monstro, ele fica invulnerável por um turno. O objetivo aqui
não é fazer um tutorial completo, é só dar essas explicações gerais. O tutorial completo fica para um vídeo futuro, focado inteiramente nisso. Vou deixar o resto da luta rolando aí, espero que ajude pelo menos um de vocês. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!